Oi pessoal, bom dia. Eu estou aqui hoje feliz da vida, porque eu percebi que algumas pessoas que estão aqui dentro do Facebook, que são amigos, uma delas, o Aurélio Gomes, deixou uma mensagem maravilhosa para mim. Ele fazendo uma viagem a caminho das terras do Milarepa, por algum motivo, e a gente sabe que os motivos são incríveis dentro do caminho, dentro da nossa viagem. Fico feliz em ter a companhia de um viajante como esse. Aurélio Gomes, vou dizer aqui um pouco mais do pouco que sei a respeito do santo poeta tibetano Jetsun Milarepa. Obrigado, meu irmão, companheiro viajante. Pôs-me às mãos uma edição em português, uma edição pequena, no volume, não tão grande quanto as outras, mas é em cima dela que eu vou estar tratando de falar um pouquinho mais sobre Milarepa e contando um pouco mais sobre ele, sobre a escola tibetana da qual ele faz parte. Diz sobre o valor histórico da narrativa. Diz que, no conjunto, a narrativa biográfica, tal como nos chegou, pode ser aceita como fiel narrativa das palavras e feitos de Jetsun Milarepa. Certo, com a devida tolerância sobre essas narrativas. O Evangelho Gargyupa é um dos grandes e dos maiores livros sagrados do Oriente. Historicamente, para eles, tão importante e tão exato quanto partes do Novo Testamento cristão. Partes da biografia, vemos o Milarepa dominado, jovem, como muitos outros grandes santos de outras fés, pela natureza inferior. Eu sempre me refiro àquela nossa mente instintiva, né? Logo no início do seu caminho, ele percorreu o caminho das trevas. Não foi fácil, não era fácil. Na segunda parte da biografia dele, ele se arrepende e converte-se à fé branca, que é o budismo. Após sofrer severos sofrimentos, esses severos sofrimentos é um capítulo à parte, é uma passagem do Milarepa maravilhosa. O guru Marpa, que é o guru dele, que ele foi procurar, faz com que ele construa e destrua com pedras várias e várias casas. Ele constrói, o Marpa vai lá e fala para ele: destrói.
Ele não entende bem aquilo. É só indo e se aprofundando sobre essas questões do Milarepa. Vale a pena ler esse livro. É que a gente vai entendendo um pouco mais sobre aquilo que ele passou e como ele chegou aonde chegou. Quem escreveu a maior parte da biografia dele foi um dos discípulos dele, que era letrado, que tinha o nome de Rechung. O Rechung é responsável por muito daquilo que nós conhecemos dos escritos, né, da vida de Milarepa. As escolas tibetanas de filosofia budista, que abrangem vários lugares, vários países, vai do Nepal até o Butão, o Caxemire e grande parte da Mongólia também. São 3 as escolas budistas desta região. Aquela que é chamada o Caminho do Meio, originária da Índia, onde Nagarjuna, no século II, introduz o grande símbolo, a Mahamudra. E também temos uma outra relação tibetana, melhor dito, budista, que é o caminho da grande perfeição. Os adeptos da primeira são os seguidores da ordem virtuosa. São os chamados bonés amarelos. Tem essas coisas lá no Oriente, né? Os caras andavam de boné amarelo. Os adeptos da escola chamada Mahamudra, dentro da sucessão apostólica, ou seguidores das ordens sucessivas, da qual Milarepa é o maior apóstolo tibetano. Portanto, os Gagilpas têm o Milarepa como seu maior apóstolo. Eu vou ler mais ou menos, ou rapidamente, eu vou tratar de fazer mais rapidamente, senão não cabe no vídeo. Um século antes da época do Padmasambhava, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, durante o reinado do primeiro budista do Tibete, Songtsen Gampo, que morreu por volta de 650 anos depois de Cristo, criou a forma mística do Vajrayana, o caminho do relâmpago, posteriormente adotado pela escola do Milarepa. E já convertido ao budismo, enviou um discípulo chamado de Sambota à Índia para recolher livros budistas e trazer para o Tibete. Sambota, assim como Marpa, 4 séculos depois, retornou ao Tibete com uma rica biblioteca e assim salvou para o mundo boa parte da sabedoria indiana. Apenas na época do Padmasambhava, que é uma outra figuraça, sob o reino de
Son Detsen, que o budismo se enraizou firmemente no Tibete. Mas foi muito difícil enraizar-se. Graças ao Padmasambhava, como ele tem assim, a gente poderia relacionar ele como o São Patrício na Irlanda. Para quem conhece um pouco de São Patrício sabe do que eu estou falando, senão depois a gente conversa sobre São Patrício também. Conseguiu impor esta nova, lá eles chamam de nova magia, sobre a velha magia. E em 1038 depois de Cristo, Atisha, o primeiro dos reformadores do lamaísmo, entrou em cena. Ele chegou da Índia, introduziu o celibato entre os monges e uma moralidade superior entre o clero tibetano. Como Padmasambhava, ele também era professor de filosofia. A caverna que Atisha viveu, a 16 milhas de Lhasa, ainda hoje, é reverentemente preservada, coberta de rosas e trepadeiras selvagens. Um lugar, portanto, sagrado para os tibetanos. Marpa, o guru do Milarepa, que devido à sua erudição e às suas traduções, recebeu o nome de tradutor, porque muitos dos escritos que chegaram, Marpa foi o responsável pela tradução daqueles escritos. E é um nome pelo qual ele é chamado na biografia do Milarepa, Marpa, o tradutor. Do Marpa é contemporânea ao Atisha, que foi um dos seus mestres. Atisha deu muita colher de chá para o Marpa. Mas a sua obra principal surgiu poucos anos depois da reforma de Atisha, a reforma do Marpa. Portanto, para a linhagem do Milarepa, é não apenas o principal guru humano cuja origem atribui-se à seita fundada por ele, como também é, de um modo bastante notável, um dos grandes gurus da seita Gagyupa, rival, fundada por Marpa. No entanto, Atisha não é reconhecido como um dos integrantes da sucessão apostólica da linhagem de Marpa. Muitos dos mestres de Marpa pertenciam à antiga seita indiana dos Kusulipas, aqueles que buscam alcançar a iluminação através e por meio da meditação. A verdade suprema através da meditação. A um dos grandes gurus
de nome Tilopa, tornar-se o primeiro membro da hierarquia Garjutpa de apóstolos. De acordo com a tradição, Tilopa viveu por volta da metade do século X. Teve conhecimento da filosofia Mahamudra. Tilopa, por sua vez, comunicou oralmente a sua doutrina esotérica, como ainda hoje é colocada em prática. E ele, Tilopa, deu este conhecimento a Naropa, que transmitiu ao Marpa aquele conhecimento. E o Marpa transmite este conhecimento ao Milarepa. E aí está estabelecida a linhagem do Milarepa. O segundo na sucessão, o primeiro é Tilopa, o segundo na sucessão terrena é Naropa, o terceiro é Marpa e o quarto, dentro da sucessão, é o Milarepa. O sucessor de Milarepa foi Gegampopa. E Gampopa morreu no ano de 1152, 2 anos após ter fundado o mosteiro Surpa. Os nomes são complicados de falar. Sede principal dos Garjutpas. E desde então, a linhagem dos gurus Garjutpa permaneceu interrupta. Obviamente, meu irmão viajante, você que é um viajante sabe tanto quanto eu como é complicado tudo isso, a gente tentar passar, tô até me arrumando aqui na frente da câmera, passar estas coisas de uma forma simplificada. Eu te sugiro, tem um livro muito legal, aqui em São Paulo, nós temos a editora Pensamento, acho que ainda tem, deve ter. É um livro que diz que é a biografia traduzida do original tibetano. É uma versão feita pelo Lama Kazi Dawa Sandup e chama-se Milarepa, História de um Yogi Tibetano. A editora Pensamento é o único livro que eu sei que existe em português. Tá? A edição que eu tenho em mãos é de 1995, conforme eu disse no nosso filminho anterior. Gente, por hoje eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez. Repito sempre, sou um aprendiz, sigo estudando. E sou aquele viajante rumo ao infinito. E vejo com felicidade que somos muitos os viajantes rumo ao infinito. Obrigado. Até a próxima.